vocês assistiram o primeiro episódio da primeira temporada, aonde mostrava, né, principalmente o foco principal para mim era vocês verem a perseguição sofrida pela esposa do Vlad Tepes, né, do Drácula. A morte, eu anotei o nome dela aqui, Lisa Tepes de Lupo. A morte de Lisa Tepes de Lupo, pessoal, é o principal. Dá para trabalhar com diversos aspectos quando se fala de Drácula, certo? Mas ali naquele contexto, no contexto da série, né, do anime, a minha intenção era trabalhar focando um pouquinho essa questão da caça às bruxas, que a gente estudou no finalzinho do primeiro ano. Quem é do primeiro ano ainda a gente vai estudar, mas vocês devem ter visto também lá no 7º ano, né? Então, eu vou colocar um trechinho. Vocês viram o primeiro episódio da primeira temporada, que é espetacular a primeira temporada, depois eles vão decaindo um pouquinho. Vale a pena assistir todas as temporadas, está na terceira, mas a primeira foi a melhor, realmente. Chega, foi um boom, assim, a galera foi em cima, né? Foi um hype muito grande, porque a série realmente foi muito espetacular na primeira temporada. Depois ela vai decaindo um pouquinho, vai acontecendo algumas coisas aí que ficam meio sem sentido, mas ainda valendo a pena assistir, pelo menos na minha opinião. Né? Eu não sou especialista em anime, não, pessoal, não sou otaku. Eu assisto diversos tipos de produtos, seja desenho animado, seja anime, seja filme, de todos os tipos. Eu não tenho problema com isso, para mim, desde que seja bom, né? Então, eu quero que vocês vejam agora um pedacinho do primeiro episódio da segunda temporada, aonde vai mostrar como ocorreu a perseguição, né? Rapidinho, acho que 6 minutos, a perseguição à esposa do Vlad Tepes, né? A Lisa Tepes, né? Enquanto o Conde Drácula estava viajando pelo mundo, ela acaba sendo perseguida pelos religiosos ali em Valáquia, né? Então, eu não lembro se a cidade dela mesma é Valáquia. Eu acho que ela é Lupo, né? E Valáquia é tipo a sede lá da região. Certo? Vejam só esse trechinho, é rapidinho, e aí a gente retoma. Dá muito ódio, né, Maria? Olha só, pessoal, a sequência do que ocorre aí nesses eventos, né, é o que está lá no primeiro episódio da primeira temporada. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada, e aí eles retomam, né, essa cena nessa segunda temporada, que aí complementa, né, como foi a perseguição lá a Lisa Tepes na vila de Lupus, né, a vila de Lupo, né, lá perto de Valáquia, né, na região de Valáquia, na Romênia. E aí, pessoal, é uma cena logicamente fictícia, né, criada ali dentro do anime, não é nem da história do Drácula em si, não funciona dessa forma a história do Drácula, né, ou o Drácula de Bram Stoker, ou quem foi o verdadeiro Drácula, né, Conde Drácula, né, o Vlad Tepes. E é interessante porque vai mostrar como foi o processo, né? Ela estava fazendo o quê? Ela estava fazendo bruxaria? Não, ela estava fazendo ciência, né? Medicina. Ela tem interesse do conhecimento de Drácula, já que é um cara que vive há séculos, né? Ele tem uma biblioteca, ele tem vários conhecimentos guardados, e aí lembra automaticamente o quê, né? Lembra ali do Renascimento, né? O Renascimento científico e cultural que vai ocorrer lá no final do século XIV, e é na Itália, né? Mas assim a gente incorpora um pouquinho essas ideias, né? Esse retorno da ciência, né? No final da Idade Média. E aí o que é que eu quero fazer com vocês, pessoal? Eu quero pegar aqui o nosso quiz. Cadê? O nosso quiz que eu fiz lá com vocês. Deixa eu ver se aparece aí na tela. Pronto. Por isso que eu pedi para vocês responderem, né? Eu não sei quantos responderam até agora, não vi agora nos últimos minutos, mas eu vi que tinham sido poucos, e agora esse quiz foi na intenção justamente de testar um pouquinho o conhecimento de vocês e trazer algumas informações relacionado ao Drácula, a figura do Drácula, e a caça às bruxas, né, praticada lá pelo Tribunal do Santo Ofício, né, a Inquisição. Então, vamos lá. Aí eu vou querer a participação de vocês, para vocês me responderem o que vocês responderam no seu quiz, né? Depois a gente até vê como é que ficou a questão Eu vi que tem muito erro. Eu me senti mal porque vocês estudaram Idade Média comigo, início da Idade Moderna a gente está estudando, e vocês erraram muito. Então, em qual período histórico esse anime se passa?
eu coloquei lá, né? Idade antiga, né? Antiguidade, alta idade média, baixa idade média, idade moderna, idade contemporânea, ou a série não tem relação com períodos históricos. Deixa eu ver aqui o que vocês responderam. Podem falar em áudio, pessoal, aí pode participar. Vamos lá. Clarice disse que acertou tudo, tirou 10. Clarice, eu liberei o resultado automático para vocês. Não sei se vocês olharam, vocês podiam ver lá e depois até ver os comentários que eu fiz, né? Então, Clarice está dizendo que foi baixa idade média. Quem mais aí concorda ou discorda com ela? Hein, pessoal? Cadê, pessoal? Cadê vocês? Só a Clarice vai responder. Ah, tá subindo aqui. Baixa idade média, Ísia. Pessoal, vamos lembrar. Idade média. Idade média vai do século V ao século XV, né? A Idade Média, a gente tem um marco temporal, né? A gente marca lá o fim do Império Romano do Ocidente, né? A queda de Roma, no ano de 476 depois de Cristo, né? E a Idade Média vai até o século XV, né? Finalzinho do século XV, lá em 1453 o marco, né? Seria a queda da cidade de Constantinopla, né? Os turcos otomanos tomam a cidade de Constantinopla lá do Império Bizantino. Então, Idade Média é isso. Só que a gente divide a Idade Média do século V ao século X, a Alta Idade Média, quando todas as características da Idade Média estão lá presentes, tal. Só que depois disso a gente vai ver uma crise do sistema feudal. Lembrem disso, pelo amor de Deus, pessoal. A gente discutiu demais isso, encheu o saco de vocês ano passado, que é do segundo ano, né? Que vai do século X até o século XV, quando a gente vê o sistema feudal, a sociedade feudal, ela se transformando, né? A burguesia crescendo principalmente, né, a igreja perdendo poder, depois o movimento do Renascimento, né, e lá no finalzinho a gente já vê as grandes navegações. Então, aí a gente entra no chamada Idade Moderna. Então, sim, pelo ano 1456, se eu não me engano, que se passa o anime, eu não lembro agora, não tem aqui, mas é baixa Idade Média, tanto pelas características daquela sociedade, né? A gente vê alguns elementos de burguesia ali presente no anime, da burguesia. A gente vê que as cidades, né? Você não vê uma vida tão rural, você vê cidades já maiores, né? Falar que é uma cidade grande, né? Então, urbanização, característica da Baixa Idade Média, né? A gente vê também os elementos ali na vida do Drácula e na vida da Lisa, né? De buscar ciência, buscar o conhecimento adquirido já de outros anos, fugindo um pouco, como ela diz, não tem nada a ver com Deus. Ela fala, e até o bispo, né, se assusta e tal, que realmente não tinha nada a ver com religiosidade o que ela estava fazendo. Então, é baixa idade média, tá, pessoal? Vamos para a próxima. A região dos acontecimentos. Onde fica a região de Valáquia? Valáquia existe, né, primeiro, né? Valáquia existe. E aí, onde fica, né? Pelas características culturais do final do século XV, você já identifica ali que é a Europa. E aí, aprofundando um pouquinho mais, eu sei que algum de vocês devem ter dado um Google, né? Leste europeu, isso, leste europeu, né? Não é América do Norte, a América do Norte nesse período está com os nativos, não tem essa característica aí europeia, né? Centro-europeu também não. Talvez vocês tiveram a necessidade de dar um Google para saber que Valáquia fica na Romênia, né? Leste europeu, certo? E aí eu até coloquei aqui, né? Quando vocês dão a resposta, não sei se vocês clicaram para ver suas respostas, eu botei o que chama de feedback, né? Um comentário, né? É uma província histórica lá da Romênia, né? Situado no norte do rio Danúbio, na região dos Balcãs, né? Ali aquela região lá bem ao leste da Europa, já próximo. Oi. Eu coloquei leste europeu porque, pelo nome, né? Como é o nome da cidade? Valáquia. Então, aí o nome me lembrava, tipo, a Europa Oriental, aí eu coloquei leste europeu. Exatamente, a Europa Oriental. O nome, né? A palavra Valáquia já se remete às línguas daquela região, né? Olha, professor, eu quase fui morar na Romênia. Hein? Foi mesmo, Marissa? Caramba, a região do Drácula mesmo. Que massa. Olha lá. Quando Drácula existiu de verdade, é interessante que muita gente colocou que não. Ou que sim. Eita, acho que meus óculos tá caindo a lente. Vixe, meu Deus, fiquei sem óculos agora. Vou ver assim mesmo.
que sim, ele seria um vampiro, existiu um vampiro. Gente, o Conde Drácula, na verdade, e aí eu botei a resposta lá para vocês, não é que existiu o Conde Drácula exatamente como está na ficção, ou como está no livro do Bram Stoker, né? Esse aqui é o famoso livro que vai cultivar bastante, que vai tornar famoso as histórias do Drácula, né? Aquele que chupa o sangue dos humanos para ter a sua eternidade. Né? O livro é maravilhoso, tá, pessoal? Tem filmes também baseados nesse livro que são maravilhosos, né? Escrito lá no finalzinho do século XIX. Não é que existiu o Conde Drácula, o vampirão, né? Existiu o personagem histórico chamado Vlad Tepes. Como tá no anime, existiu o Vlad Tepes. Eu botei lá no feedback também de resposta, né? Vlad III, ou Vlad Dracul, Vlad Dragão, né? Foi um príncipe da Valáquia no final do século XV. É visto como herói pelos romenos devido às suas lutas contra a expansão muçulmana. Ele é um herói para os romenos, tá? Após a morte, passou a ser conhecido como Vlad Tepes, que significa Vlad o Empalador. Por que esse nome tão carinhoso para o rapaz, né? A sua crueldade que ele praticava contra os seus inimigos, né? Muitas vezes empalando mesmo as pessoas, colocando as pessoas em tocos, né? De madeira e deixando lá expostos, né? Os seus inimigos, tá? Sua história serviu de inspiração, aí sim, realmente, o Vlad Tepes serviu de inspiração para o Conde Drácula. Todo mundo vai lá na Transilvânia, vai lá na região de Valáquia, vai lá na região dessas cidades ali da Romênia, aonde o Vlad Tepes teria vivido. E tem o castelo que foi do Vlad Tepes, aí o pessoal chama o Castelo do Drácula. Drácula de Vlad Dracul, né? Vlad Dracul, o nome dele. Então, Dracul de dragão, mas a gente vai adaptar e chamar de Drácula, né? Criou um novo sentido para essa palavra. Então, sim, ele existiu, mas não exatamente como está na história. Ele não era um sugador de sangue, tá? Ele é um herói romeno, pessoal. Vamos para frente, que o tempo é muito curto, né? Qual a religião da sociedade de Valáquia retratada no anime? Qual é a religião, pessoal? Desses religiosos aí, de toda a população ali, pessoal. Hein? Ele botava a cabeça em estacas mesmo, Eduardo, exatamente. Cristã católica, exatamente, Clarice. Cristã católica a gente estudou, né? Quem é do segundo ano, quem é do terceiro, tá mais fácil na memória, né? De saber que os elementos ali, de que a gente, quem não é católico, tô falando, quem é católico identificou rapidamente, né? É cristã católica. E muito possivelmente o anime deixa um pouco confuso, porque a religião da época, naquele local, era a católica ortodoxa, né? Só que ali a estrutura, quando fala de arcebispo e tal, remete-se um pouquinho à estrutura do católico romano, né? Mas eu acredito e eu classifico ali como uma cristã ortodoxa, porque naquela região a presença, né, a cidade de Valáquia, a Catedral de Valáquia, é cristã ortodoxa. Certo, pessoal? A gente já discutiu um pouquinho isso em aulas anteriores, né, quem é de história, sobre essa diferença do católico romano para o católico ortodoxo, né? Até porque ali é a região que foi, né, do Império Bizantino. E aí o objetivo, né, a principal discussão que eu queria ter com vocês, que é sobre a questão da caça às bruxas, né? Qual a acusação utilizada pelos religiosos para queimar Lisa Tepes de lupo na fogueira? Qual foi a acusação, pessoal? Hein, pessoal? Praticar bruxaria. Não foi por fazer uso de ciência, não, praticar medicina? Não, porque eles não acreditavam na ciência, né, os religiosos, e não acreditavam. Você acredita que existiam pessoas que não acreditavam nas ciências, que não acreditavam em vacinas, que não acreditavam em medicamento? Existiram pessoas assim. Lá no passado, na Idade Média, as pessoas acreditavam mais no disse-me-disse, né, nas fake news, do que na própria ciência. Que bom que isso acabou, né, pessoal? Que maravilha, né? Realmente ela foi acusada de praticar bruxaria. Esse episódio que eu passei agora deixou bem mais claro essa distinção, né? Ela realmente estava fazendo, apesar dela estar envolvida com um cara, um ser sobrenatural, o que ela estava fazendo era super legal. Ela estava fazendo justamente tentando ajudar as pessoas. Ela se aproximou do Vlad Tepes, né, do Conde Drácula, na intenção de conhecer, né, de ter conhecimento. Tanto que ela não tinha medo do Drácula, é sensacional isso. Ela está tão convicta ali que ela vai conseguir o conhecimento junto com o Vlad Tepes, e acabam se apaixonando, tem um relacionamento muito bonito, a história de amor deles, né? Só que, infelizmente, esses religiosos fundamentalistas, né, que não é o papel da religião, a gente sabe,
mas eles acabam cometendo esse crime absurdo, né, e que desperta a ira do Drácula, e o Drácula, quem assistiu o anime vai ver o que é que ele vai fazer, não vai ser muito bom não, né, o que é que ele vai fazer, até porque ele é muito poderoso. E é interessante quando ela diz, nesse episódio que a gente viu agora, nesse trechinho, quando ela diz, não, é pior que o demônio, porque ele é real, ou seja, ela está desqualificando essa ideia de demônio, que o demônio não está fazendo nenhum tipo de bruxaria, de maldade, manipulando as pessoas, porém o Drácula é um mal real que eles vão passar a ter que enfrentar a partir da morte dela, né? Bem interessante isso, eu achei muito legal, principalmente essa primeira temporada deles por isso. Quem praticava a chamada caça às bruxas? Essa eu gosto dessa pergunta, porque muita gente errou. Eu já fiz essa pergunta para os meus alunos do segundo ano, e muitos erraram. Quem era que praticava as caças às bruxas, pessoal? Apenas a Igreja Católica, seja ela romano-ortodoxa, apenas as igrejas protestantes, tanto católicos quanto protestantes, os muçulmanos, ou era praticado pelas coroas e não pelas religiões? E aí, pessoal, responde essa para mim. Tanto os católicos como protestantes. Exatamente. E aí, eu lembro a vocês, para refrescar a memória de vocês, muitos de vocês já conhecem o caso das caças bruxas praticado lá na cidade de Salem, né, na colônia de Massachusetts, na época dos Estados Unidos colonial, né, da colônia britânica, a colônia inglesa lá na América do Norte, né, aonde 150 pessoas foram para a cadeia, 25 foram mortas, maioria mulher, né, a maioria dessas todas mulheres, né, um caso famoso, tem alguns estudos, e tem o filme, né, As Bruxas de Salem também, tem mais de um filme, na verdade, mas tem um que ficou bem famoso, e é bem legal. Pessoal, 11h15, quem precisar sair, beleza, a gente tem só mais, acho que mais 2 ou 3 perguntas, mas aí vai estar no YouTube. Só fico triste porque vocês não assistem no YouTube, né? Vocês não assistem, infelizmente. O YouTube fica com pouquíssimas visualizações. Mas vamos para frente. É exatamente isso, Jaqueline. Tanto católicos quanto protestantes praticaram. O Tribunal da Santa Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício, é exclusivamente católico. Porém, os protestantes também praticaram a caça às bruxas, queimando em fogueira, torturando e enforcando, como foi lá no caso em Salem. Salem foi entre fevereiro de 1693 e maio de 1694. Lembrando que o Tribunal de Santa Inquisição, ele está dentro mais do contexto ali das reformas religiosas que a gente discutiu no começo do ano, né? Quais valores estavam por trás da chamada caça às bruxas? Hein, pessoal? Patriarcalismo, machismo, teocentrismo, feminismo, teocentrismo e cristofobia, liberdade... Primeiro, né? Quem foi Duda que falou, né? Não, Eduarda. fui eu, Emily. Emily, beleza. Exatamente, né? Patriarcalismo, né? A figura do homem patriarcal, a sociedade patriarcal, né? Onde tudo é centralizado no homem, né? O machismo, né? Já que era a ideia, infelizmente, tão presente, tão discutida, absurdamente discutida, né? E problematizada recentemente, principalmente, a gente vem discutindo muito isso, né? Visto o grande movimento de combate a essas ideias machistas que são tão presentes na nossa sociedade, né? O machismo, né? A caça às bruxas é um instrumento aí do machismo, né? Dos homens quererem se impor como superiores e não aceitarem, né? A capacidade, a força feminina, né? E o teocentrismo, porque a ideia religiosa de Deus no centro, né, se fica tão fixado nessa ideia de Deus, de religiosidade, que esquece, inclusive, os valores humanos, né, o antropocentrismo ou também o humanismo são valores desqualificados quando o teocentrismo está tão forte, tão presente, né. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. Professor Cauã, vai ter que sair para fazer almoço. Vocês, para registrar a presença, pessoal, respondendo essa atividade, essa mesma atividade ainda vai ficar lá aberta para vocês responderem, para conta como participação da aula da semana passada e dessa semana, certo? Quem precisa sair, se não respondeu essa atividade, participe então, certo? Então a resposta está aí, pessoal. Feminismo é a ideia de combate ao machismo no sentido de buscar a igualdade, né, ou a equidade, né, de gênero, né? E cristofobia é uma coisa que vem se discutindo também, né?
que é a perseguição aos cristãos, é o contrário que a gente está vendo aí, né? Liberdade sexual, religiosidade e racismo também não se encaixa, né? Então, e não é apenas religiosidade, né? É um ato político. Caçar as bruxas, perseguir as mulheres é um ato político também, certo? Já a penúltima parte, né? Aí nessa penúltima parte, só lembrando de um caso também famoso, foi o de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, já no finalzinho da Idade Média também, né? 30 de maio de 1431, né? Joana d'Arc, que ajudou os franceses a saírem vitoriosos da Guerra dos 100 Anos, né? Uma jovenzinha de apenas 19 anos, muito religiosa, muito corajosa, ela acaba sendo morta, acusada de heresia e feitiçaria. Olha aí, né? Por quê? Porque uma mulher foi uma das principais responsáveis, se não a principal responsável pela vitória francesa num conflito que já durava mais de 100 anos. A machaiada não gostou, né? O patriarcado pirou e aí arranjou pretexto para queimar a pobrezinha na fogueira, né? E de herege ela se tornou santa, se tornou heroína, e hoje ela é a padroeira da França, né? Eu sempre cito ela quando a gente fala da bruxaria, né? Sim, e para você, o que é bruxaria? Acaba aqui mesmo. Para você, o que é bruxaria, né? Foi interessante porque algumas pessoas marcaram algumas opções aí que não tinham muito sentido, né? Pessoal, bruxaria, ela não é magia negra, ela não é algo satânico, certo? Ela não é macumba no sentido atrelam, né? A bruxaria é uma crença, são crenças pagãs e neopagãs lá da Europa, ela não tem relação direta com as crenças africanas, certo? Como o voodoo, por exemplo, também, né? Ela é feitiço, você pode classificar como feitiço, sim, no sentido de querer manipular, fazer alquimia, fazer alguns elementos, utilizar elementos da natureza para chegar a algum objetivo, né? É uma crença religiosa, né? É um modo de vida. Oi? Relação com a natureza? Tem relação com a natureza. Sim, sim. É uma relação do homem e da mulher com a natureza, sim, porque ela vai utilizar de elementos, como quase todas as crenças classificadas como pagãs, vai utilizar de elementos da natureza para chegar a alguns objetivos, tanto religiosos, como objetivos, assim, de cura, de feitiço mesmo, né? No sentido bom da palavra, tá? Se bem que eu não acho que existe sentido ruim para feitiço, né? Só a intenção pode ser ruim, mas o feitiço em si, ele não é uma coisa ruim, né? Você está buscando conhecimento através de elementos da natureza. Ela não é ciência, certo? É uma forma de se relacionar com o sobrenatural, sim, né? É paganismo, neopaganismo, não no sentido pejorativo, mas no sentido de não ser cristão, certo? Não é cristão, classifica-se como pagão ou neopagão, né? Não é algo, assim, é opcional seu se você não quer ter contato, né? Conhece alguém que se declara bruxo ou bruxa? Eu conheço algumas pessoas, não sei se vocês conhecem ou se vocês são. Sim, Eduarda, Wicca, né? É uma das religiões classificada como que é de bruxas, né? Existem outras também, o Wicca é uma delas, tá? Uma das formas que se organizou as crenças que foram classificadas como bruxaria. Se você conhecer alguém como bruxo ou bruxa, né? E se gostaria de estudar, eu particularmente gostaria de entender um pouco mais, né? Mas é um conhecimento aí opcional para você, logicamente, né? Beleza, pessoal. Foi isso. Eu queria só terminar a aula, né? Se vocês querem fazer algum comentário a mais, eu estou com um texto aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Eu não sei se Eduarda ainda está aí, Maria Eduarda Chagas. Foi assim, pessoal. Eu fiz uma atividade meses atrás, logo no começo da pandemia. Eu fiz uma atividade sobre a caça às bruxas. E a ideia e os valores femininos, né, que são discutidos quando você fala das bruxas, né, como as bruxas são um símbolo de força feminina, né, da luta feminina, né, de se colocar, de se empoderar, né. E assim, eu achei interessante, tá acabando, Emily, infelizmente, já acabou, na verdade, né, que eu sempre estouro o meu tempo. E aí, quando eu fiz, eu recebi, eu fazia uma questão lá, tinha um texto para as pessoas lerem, né, a maioria de vocês fez essa atividade, tinha um texto para ser lido, e depois tinha uma pergunta, né, sobre essa relação da bruxaria, da caça às bruxas, com as lutas das mulheres, né, com as lutas femininas, e foi bem interessante, eu tive muitas respostas boas, eu fiquei muito feliz pelo que eu recebi, mas teve um que, assim, que eu fiquei muito bobo quando eu li, eu disse, nossa, que texto sensacional.
que foi da Maria Eduarda Chagas, que eu não lembro qual a turma dela, não sei se está aqui, não está. E aí eu vou ler para vocês, só para finalizar a aula, certo? E agradeço quem ficou aí até agora. Olá, uma interpretação feminista da caça às bruxas. Foram as bruxas as primeiras feministas, e isso eu tenho certeza. Não pense que eu uso o termo bruxa como se fosse uma ofensa, pois não considero. Igualmente o termo viado, para mim é um elogio. Somos bruxas por sermos feministas. Somos bruxas por acreditarmos que somos nós e apenas nós as responsáveis pelas decisões a respeito do nosso corpo. Deixe-me explicar melhor usando de alguns exemplos. Lá no século XV, você era considerada bruxa por fazer sexo com quem bem entendesse. Mesmo sendo claramente solteira, naquela época, isso era incabível. Reunião entre amigas, nem pensar. Com toda certeza, você seria condenada de organizar um ritual satânico. Você era bruxa por realizar um parto, ou até mesmo dar um conselho para aquela sua amiga a respeito de qual chá tomar para a garganta inflamada. Se você procurasse formas contraceptivas naturais para uma eventual gravidez, né, para evitar, pode ter certeza que você seria morta. A igreja ainda culpava Eva por ser a desgraça do homem, e eles serem expulsos do paraíso. A grande verdade é que eles temiam as mulheres. Nossa, né? Elas eram mais fortes do que sabiam. A Inquisição, no final, foi só uma desculpa para silenciá-las. Milhares foram mortas na fogueira apenas por serem mulheres. No final, somos todas nós bruxas, e com muito orgulho. Sou bruxa por me amar e não aceitar menos do que mereço. Ser a favor da legalização do aborto, igualdade salarial, sermos contrários ao regime machista em que fomos criadas, entre tantas outras coisas. Sou bruxa por lutar pelos direitos mais básicos que já deveriam ter sido aprovados. E aí ela fez esse paralelo aqui, ela pegou esse, se não me engano, pegou na internet, né, Duda? Sensacional, gente. Eduardo arrasou nesse texto, foi muito bom. Parabéns, Eduardo. Elogiei bastante ela, pedi a autorização dela para fazer essa leitura, certo? Depois até, se ela me permitir, eu compartilho, vai estar no vídeo para vocês verem. E aí ela faz esse atrelamento aí das bruxas, a figura da bruxa e a figura da feminista, né? As bruxas não acreditavam em Deus, isso é uma opção, qualquer um pode ter, né? Desenvolvia suas próprias sabedorias, algumas eram lésbicas, dançavam, algumas abortavam, algumas eram parteiras, buscavam um prazer sexual mais livre, direito que sempre foi da mulher, mas nem sempre exercido até hoje, né? Já as feministas, algumas não acreditam em Deus, outras sim, dançam, desenvolvem suas próprias sabedorias e herdaram sabedoria de outras mulheres. Ó, que massa quando vocês se unem, né? Para trocar conhecimento, né? Lutam por um prazer sexual mais livre. Algumas são lésbicas, outras bis, outras héteros, né? Algumas abortam, algumas são parteiras. Ah, professor, você está defendendo o aborto? Não, a discussão aqui não é essa, tá, pessoal? É dizer que vocês, mulheres, né, têm todos os direitos que o homem tem. É isso, a discussão é essa. E as bruxas eram essas figuras que desafiavam o patriarcado, desafiavam, né, essa sociedade tão machista, certo? Não estou dizendo que mulher deve ser bruxa, isso é uma opção de cada mulher, certo? Mas a mulher tem que ter liberdade de escolha, ninguém pode impor, assim como o homem tem liberdade de escolha, né? E a gente está num momento de muitas discussões sobre os valores, né, que as mulheres devem ter, né, os valores feministas, né, tão discutidos, de tanta luta, fruto de tanta luta, né? Claro que a sociedade desenvolveu muito, né, do final do século XV para cá, ou de antes disso, mas ainda tem muito para se mudar, né? O homem, o homem não é feminista, ele é pró-feminista, né? Porque o homem pró-feminista, ele defende essa equidade, né? Ah, a mulher pode carregar, então, um saco de cimento nas costas porque o homem carrega. Não, babaca, não é isso que a gente está falando, não é isso que ninguém está falando. Mas é a mulher ter direitos correspondentes à sua condição feminina, sim, né? E a mulher pode fazer qualquer coisa. E as bruxas eram essas, né? Que queriam fazer qualquer coisa, que queriam ter a mesma liberdade que os homens, né, e por isso foram perseguidas, mortas, e até hoje as mulheres são perseguidas e mortas, né, ou acusadas de gerarem um estupro, né, de provocarem um estupro culposo, né, como está se discutindo aí.
né? Ou de serem humilhadas quando elas são as vítimas, serem tratadas como se fossem as criminosas. Então, essa discussão, pessoal, sobre as bruxas e sobre o feminismo, ela tem que ser realmente aprofundada, certo? Vocês devem estar sempre, sim, justiça por Mari Ferrer. Olha meu óculos caindo de novo. Deixa eu ver aqui só os seus comentários, pessoal, para a gente finalizar. E, mais uma vez, parabéns a Eduardo. Acho que ela precisou sair, porque ela deve ter as aulas dela, né? Galera massa ficou aí. Eu vou ler aqui pelo celular, porque meu óculos está caindo a lento, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Emily falou, o povo fala de bruxa, eu só lembro de The Vampire Diaries, a bruxa Bonnie Bennett. Eu não assisti essa série, tá? Essa atividade é dos terceiros? Não, Clarice, foi dos segundos anos, viu? Foi dos segundos anos. Uma das primeiras atividades. Eduarda, né? Nem li tudo, mas está maravilhoso, tá mesmo. Texto perfeito, Clarice. Caramba, que texto incrível. Sara Cândido dizendo. Maria Eduarda dizendo que perfeito. Emily perfeito. Alisson perfeito. Clarice, justiça por Mari Ferrer. Perfeito também isso, viu, Clarice? Né? Lucas elogiando também. Beleza, pessoal, foi isso, valeu. Espero que vocês tenham gostado, certo? Quem não respondeu essa atividade, por favor, responda. Ok? Porque é através dela que eu vou registrar a participação de vocês nessa aula. Vocês viram que dá para arrancar muita coisa de um anime, né? Dá para arrancar muita coisa de filmes, de séries, de tudo. A gente sempre arranja um elemento aí para poder discutir tanto história quanto a atualidade, e eu acho isso legal, certo? Espero que vocês tenham absorvido algumas coisas relacionadas ao fim da Idade Média, né? E à Santa Inquisição, a caça às bruxas, que era esse o objetivo. E a essa discussão, né? Trazendo já para a nossa atualidade essa discussão sobre, né, os direitos das mulheres e as lutas feministas, né, as lutas das mulheres. Próxima semana, vamos ver o que a gente vai estudar, né? Qual vai ser a série ou filme.